Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar aí sobre o começo da terceira fase da Copa do Brasil, o jogo entre Flamengo e Amazonas no Maracanã. Bom, quando saiu o sorteio do confronto Flamengo e Amazonas, muita gente imaginou, time da Série B, o Flamengo vai ganhar fácil. Pois é, o Flamengo ganhou no Maracanã, mas muita gente passou despercebido por muita gente. Sabe por quê? Porque o Flamengo jogou tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que acaba o 1-0 que o Flamengo fez no Amazonas, acaba passando despercebido, tá? E não é por culpa do Amazonas, não, porque o Amazonas fez a parte dele. Jogou lá atrás, com duas linhas de 4 ali, se defendendo muito bem, e acabou atrapalhando um pouco o poder de criação do meio de campo do Flamengo. Aliás, falei em poder de criação do meio campo do Flamengo? Pois é, não teve nenhum. Não teve nenhum. O Flamengo só jogou pelas pontas. Aliás, só tentou jogar pelas pontas, tá? Principalmente pelo lado esquerdo. Ali o Flamengo até teve algum sucesso, tanto que saiu a jogada do gol, por ali pelo lado esquerdo, tá? Pelo lado direito, um deserto de criatividade, entendeu? E aliás, no meio do campo também, tá? E aliás, a culpa é do seu Adenor Bach, o Tite, tá? Não tanto dos jogadores. Bom, no primeiro tempo, até que o Flamengo fez alguma coisa de produtivo. O Flamengo não só faz o gol no primeiro tempo, como teve até ali alguma ou outra chance. Mas mesmo assim não levou muito perigo não, tá? Teve um chute do Alan, que o goleiro do Amazonas fez uma boa defesa, de fora da área, e mais muito pouca coisa. Além do próprio gol, né? Que o Vinha recebe pela esquerda, toca no Bruno Henrique, o Bruno Henrique devolve no Vinha, e aí o Vinha faz um bom cruzamento na cabeça do Bruno Henrique, do Pedro, aliás, e o Pedro joga para o fundo da rede e faz Flamengo 1, Amazonas 0 aos 19 minutos. E todo mundo achou o quê? Que esse gol ia dar mais tranquilidade ao Flamengo. Negativo. O gol foi um pouco mais até de intranquilidade ao Flamengo. O Flamengo ficou rodando a bola e chute a gol mesmo, muito pouco ao longo do primeiro tempo e pioraria no segundo tempo, tá? O Flamengo realmente criou muito pouco. Aí o Tite bota o Gabigol aos 15 minutos do segundo tempo. Um Gabigol claramente fora de ritmo, todo mundo sabia disso, né? Um Gabigol que ajudou muito pouco, mas que ele precisava botar o Gabigol, porque além de o Flamengo estar só ganhando por 1-0, o Gabigol, ele é um cara que chama a torcida pro lado do time do Flamengo, né? Bom, e aí o Tite na coletiva disse que o Flamengo jogou no 4-4-2. Não, Tite. O Flamengo não jogou no 4-4-2 quando entrou com o Gabigol, não. O Flamengo jogou no antigo 4-2-4, tá? Porque o Flamengo tinha Pedro, Gabigol, né? E nas duas pontas o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, que entrou no segundo tempo no lugar do Lohan, um dos poucos que se salvaram do primeiro tempo, tá? Porque o Lohan, ele, quando pegava na bola, ele tentava dribles, tal, ele sempre passava por 1, 2, até 3 da marcação do Amazonas, e o Lohan realmente fez um bom primeiro tempo, mas cansou no segundo tempo, e aí o Tite teve que substituí-lo e entrou o Luiz Araújo. O Luiz Araújo entrou até bem, tá? Ele deu bons passes, bons chutes, mas muito pouco para o que o Flamengo precisava, tá? Bom,
E o Flamengo jogou no 4-2-4, só que é aquele jogo posicional, né? Por exemplo, o De La Cruz foi o único que tentou fazer algum tipo de criatividade no meio-campo e foi até bem o De La Cruz no jogo. Agora o resto, Gerson foi muito mal no jogo. O Alan tentou ali se aproximar do ataque, mas ele é muito limitado tecnicamente falando, tá? Ele é um jogador mais para ser primeiro volante ali, tal. Então o Flamengo realmente fez uma partida para se esquecer no Maracanã ontem, tá? Talvez, se o Flamengo tivesse um outro treinador, talvez o Flamengo tivesse tido mais sucesso na tentativa de vencer e vencer bem o Amazonas, tá? E talvez se o Amazonas acreditasse mais no jogo de ontem, é que o Amazonas jogou respeitando o Flamengo, tá? Mas se o Amazonas acreditasse mais naquele jogo, não sei não se o jogo terminaria 1-0 o Flamengo não, tá? É que o Flamengo, além de ter criado muito pouco, o Flamengo ainda deu espaços para alguns contra-ataques do Amazonas. O Amazonas teve até um gol bem anulado por impedimento no primeiro tempo e depois disso muito pouco fez, tá? O time lá do Norte jogou com 3 volantes no meio-campo e manteve essa postura no segundo tempo para perder de pouco e ter chance no jogo de volta lá no Amazonas. Se bem que, na verdade, o Flamengo vai jogar 2 vezes em casa, né? Porque lá no Amazonas o Flamengo tem muita torcida, tá? Mas assim, o Tite, eu não vejo o porquê o Tite dizer que o Flamengo jogou no 4-4-2 no segundo tempo, com a entrada do Gabigol, sendo que ele jogou, na verdade, no 4-2-4, tá? Flamengo 1, Amazonas 0, esse é o placar final do jogo, tá? E agora o Flamengo joga pelo empate lá na Arena da Amazônia e, enfim, se o Flamengo pretendia poupar jogadores no jogo da volta, agora não vai mais poder fazer isso, tá? E o Flamengo realmente vai ter que se virar para poder manter o resultado, que não foi lá grandes coisas no Maracanã não, tá bom, minha gente? Bom, se você tá aqui no canal, é inscrito? Não? Ah, por favor, se inscreva no nosso canal Potência Rubro-Negra no YouTube, tá bom? Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos, comente nos nossos vídeos, tá bom? E, por favor, nos ajude a cada vez mais produzir com mais qualidade para vocês, tá bom? A gente vai, mas a gente volta na segunda-feira aí falando sobre o outro jogo difícil que o Flamengo vai ter. Aliás, qual vai ser a desculpa da próxima vez, hein? Porque, como eu falei, o Flamengo jogou num campo que é desfavorável a ele contra o Palmeiras, e aí o Tite usou isso como desculpa, né? Jogou na altitude contra o Bolívar, e o Tite usou isso como desculpa, né? Jogou clássico às 11 da manhã contra o Botafogo, e o Tite disse que não deveria existir esse tipo de jogo, o jogo deveria ser às 8 da noite, né? E jogou contra um Amazonas fechado na Copa do Brasil. E agora, qual vai ser a desculpa contra o Bragantino sábado pelo Campeonato Brasileiro, hein? Qual vai ser a desculpa? Vai ser a desculpa de que a torcida está muito perto, o estádio é pequeno? E aí? É verdade, a torcida vai ficar perto e o estádio é pequeno. E aí? Qual vai ser a desculpa? Se o Flamengo jogar mal e não ganhar de novo? Porque o Flamengo lá em Bragança Paulista tem um histórico muito ruim, né? Então, vamos ver, tá bom, minha gente? A gente vai, mas a gente volta na segunda-feira falando sobre esse jogão Bragantino e Flamengo, de jogo de ex-líderes do Campeonato Brasileiro, tá bom, minha gente? Tchau, tchau.